Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto que se encontra em Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Mantenha a sua Bíblia aberta. E como nós temos o costume, à medida que nós formos lendo, nós vamos explicando e aplicando a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Ti nesse momento que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor nos dê a Tua instrução, nos dê o alimento da Tua palavra, Senhor Deus, que todos saiamos daqui, Senhor, edificados por ela. Fala conosco, ó Pai, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando alguma coisa boa acontece com um cristão, muito provavelmente ele dirá que aquilo aconteceu pela providência de Deus. Se Deus é bom, Ele nos dá coisas boas. Nós costumamos creditar os acontecimentos bons a Deus. Mas e quando acontece alguma coisa ruim com o crente? Quem é o responsável? Será que foi Deus? Será que é Deus que está por detrás das coisas ruins, dos acontecimentos ruins nas nossas vidas? Será que é o diabo? Alguns cristãos eles pensam que é desta forma, né? Alguns cristãos pensam que quando alguma coisa má acontece com eles, a culpa é do diabo, então eles precisam amarrar Satanás. O diabo é o culpado. Entretanto, meus irmãos, a Bíblia nos ensina algo diferente. Sim, Satanás, ele ataca os crentes, mas mesmo quando Satanás faz isso, ele o faz dentro da providência de Deus, com a autorização de Deus. Você vê isso bem claramente, por exemplo, lá no livro de Jó, quando Satanás ele tocou na vida dos filhos de Jó, tocou também em todos os bens que Jó possuía e depois tocou também na saúde de Jó. Mas se você conhece bem a história, você se lembra que Satanás só fez essas coisas com a autorização de Deus, com a ordem de Deus. Tudo de mal que aconteceu com Jó foi pela providência de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender também que Deus não faz o mal. Deus ele não é o responsável, digamos assim, pelo mal. Deus ele não faz o mal contra nós. Mas Deus, pela sua providência, ele se serve do mal feito pelas suas criaturas para o nosso bem. Vejam, meus irmãos, as suas criaturas caídas, os anjos maus, inclusive Satanás, e nós, seres humanos, nós somos livres. Deus nos deu liberdade para a gente fazer o que a gente quiser, dentro dos limites, dentro da providência dele e dentro dos decretos dele. Ou seja, quando nós pecamos, quando qualquer pessoa e qualquer demônio peca, essas criaturas cometem o seu pecado porque elas querem, elas são livres para fazerem aquilo que elas querem. Mas Deus usa até mesmo o pecado de suas criaturas livres, pela sua providência, para o bem do seu povo. E a gente tem visto isso aqui no livro de Gênesis. Há 2 domingos atrás, nós vimos isso na família de Jacó. Você se lembra que José era o filho querido de Jacó, e Jacó deu uma roupa especial para José. José se achava com toda a sua soberba mais importante que seus irmãos. Ele era dedo duro, lembram-se? Ele ia contar as maldades que seus irmãos faziam, ele ia contar para o seu pai. Seus irmãos tiveram ódio de José, decidiram matar José, mas se não fosse por Rúben, o irmão mais velho, José teria sido morto. Mas Judá, outro irmão, o 4º filho de Jacó,
decidiu e convenceu seus irmãos para que vendessem José como escravo a uma caravana de ismaelitas. Vejam, meus irmãos, Deus não forçou os filhos de Jacó a fazerem estas maldades, a cometerem esses pecados. Deus não colocou a inveja, Deus não colocou o ódio, a ira no coração dos filhos de Jacó. Mas Deus usou esses pecados para o bem do próprio Jacó e dos seus filhos e também para o nosso bem. Porque ao sentirem inveja de José, os irmãos dele venderam ele como escravo, ele foi parar no Egito, anos depois ele foi o responsável por livrar a sua família de morrer de fome. E porque a família de Jacó não morreu de fome, a história do Antigo Testamento continuou e Jesus nasceu daquela família, daquela descendência e ele te salvou. Essa é a providência de Deus, meus irmãos. Deus agindo mesmo nas horas mais complicadas das nossas vidas, da vida dos seus servos. E Deus, meus irmãos, no texto que nós veremos hoje, ele agiu com providência na humilhação de José. José, ele passou 13 anos num estado de humilhação. Primeiro, como escravo na casa de Potifar, depois preso injustamente. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que mesmo durante esses 13 anos de humilhação, Deus estava presente com José e por causa disso Deus nos trouxe a salvação. É sobre esse tema que eu quero meditar com você, a providência na humilhação. E primeiramente nós vemos a providência de Deus na escravidão. Capítulo 39, versículos 1 e 2. José foi deixado no Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. José agora era um escravo, comprado por Potifar. José, que antes era um rapaz livre, um rapaz que vivia com a sua família, um rapaz rico. Lembra-se que Jacó, o seu pai, era muito rico. Então José tinha tudo. Agora José não tinha nada. Ele agora era um escravo, numa terra estranha, numa casa estranha, não tinha liberdade, não tinha riquezas, não tinha nada. Mas, meus irmãos, no versículo 2 nós somos informados que o Senhor era com José. E por todo o texto nós vamos ver essa frase, o Senhor era com José. Vejam, meus irmãos, José foi humilhado. Lembra da soberba de José? Sendo o dedo duro dos seus irmãos, se achando melhor do que os seus irmãos, Deus humilhou José e Deus deixou José num estado de humilhação durante 13 anos. Mas o Senhor não abandonou José em nenhum momento. Primeiro escravo, depois preso, o tempo todo o Senhor era com José. E o mesmo acontece conosco, meus irmãos. Jesus Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco, é aquele que está o tempo todo conosco. Ele nos deixou o seu Espírito Santo que também está conosco, é aquele que nos selou, é aquele que intercede por nós, é aquele que habita em nós, é aquele que nos consola. O Salmo 23 vai nos ensinar, irmãos, que mesmo quando passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Por isso, meus irmãos, mesmo nas horas mais difíceis, nas horas mais humilhantes, o Senhor está com você. O Senhor não te abandona. Os versículos 3 e 4 ainda continuam dizendo o seguinte: mesmo vendo Potifar que o Senhor era com ele e com tudo o que ele tinha, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Potifar viu isso, Potifar viu que o Senhor era com José. E como é que ele percebeu isso? Ele percebeu porque tudo que José fazia prosperava.
Mesmo escravo, meus irmãos, José manteve a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus, servindo-o com excelência. Pensem, meus irmãos, José estava longe da casa do seu pai, longe da sua família, longe da sua terra. José poderia, naquela situação de escravidão, ter se revoltado contra Deus, ter virado as costas para Deus, ter murmurado, ter abandonado a Deus. Mas pela graça de Deus, nada disso aconteceu. Pela graça de Deus, José manteve-se fiel ao Senhor. Ele não ficou com o espírito entristecido, amargurado ou revoltado por estar naquela condição. Pelo contrário, ele servia com excelência. Às vezes, meus irmãos, Deus vai nos colocar em lugares que a gente não gostaria de estar. Tenho certeza que José não gostaria de estar naquela casa. José gostaria de estar na casa do seu pai, livre, junto com a sua família, não servindo como um escravo numa terra estranha, numa casa estranha. Às vezes, meus irmãos, Deus vai nos colocar em lugares estranhos, Deus vai nos colocar em circunstâncias difíceis, Deus vai nos humilhar. Mas quando nós somos fiéis ao Senhor, outras pessoas percebem. Foi o que aconteceu aqui. Potifar percebeu, porque Deus abençoava José. José prosperava naquilo que ele fazia. Jesus, meus irmãos, ele ensinou isso aos seus discípulos. Quem age com fidelidade ao Senhor, o mundo percebe. Mateus 5,16, Jesus ele disse o seguinte, em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O contexto aqui é que Jesus diz aos discípulos que eles são a luz do mundo. E a luz, meus irmãos, ela é colocada num lugar de destaque, num lugar alto, para que ilumine todo o ambiente. E quando a luz ela ilumina, quando a luz ela brilha, as pessoas percebem. Quando um cristão ele reflete a luz de Cristo, as pessoas ao seu redor, mesmo os ímpios, eles percebem. Quando um crente brilha a luz de Cristo num mundo tenebroso, num mundo caído, num mundo pecaminoso, as pessoas percebem. Sabe por quê? Porque no mundo todas as pessoas estão acostumadas a fazerem aquilo que desagrada a Deus. O mundo está acostumado com o pecado, o mundo está acostumado a fazer aquilo que é errado. E quando o crente, ele surge num ambiente fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que agrada a Deus, brilhando a luz de Cristo, os ímpios percebem. Quando você, no ambiente de trabalho onde você está, na sua casa, com parentes que não são convertidos, no meio dos seus vizinhos, no comércio, na escola, onde quer que você esteja, quando você tem uma vida fiel ao Senhor, quando a luz de Cristo brilha através de você, as pessoas percebem. As pessoas percebem que você é um crente de verdade e Deus é glorificado com isso. Versículo 5: e desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Outra coisa, meus irmãos, por causa do amor que Deus tinha por José, Deus abençoou a casa de Potifar. E a casa de Potifar, meus irmãos, prosperou. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar tinha, tanto na sua casa como no campo. Vejam, meus irmãos, a presença de um crente num lugar abençoa aquele lugar. A sua presença no seu trabalho, a sua presença na sua escola, na sua faculdade, a sua presença no meio dos seus vizinhos, no meio dos seus familiares que não são crentes, por causa da sua presença nesses lugares, Deus abençoa essas pessoas. A presença da igreja neste bairro faz com que Deus abençoe este bairro por amor à sua igreja. Deus não vai converter todas as pessoas, isso a gente sabe. Tudo indica, meus irmãos, que Deus não converteu Potifar, mas com a sua graça comum, Deus abençoou Potifar, abençoou a casa e o campo de Potifar. Lá no lugar onde Deus te colocou,
de segunda a sexta, de segunda a sábado, todos os dias da semana, todos os meses, todos os anos, aquele lugar onde você convive com outras pessoas que não conhecem a Deus, essas pessoas são abençoadas porque Deus ama você. Maravilhoso isso, como Deus nos usa para a glória dele e para abençoar outras pessoas. Versículo 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me passou ele, tudo o que tem, me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Quando lhe falou segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o senhor, Potifar no caso, ouvido as palavras de sua mulher, como lhe havia dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Tudo corria bem na vida de José. Apesar de ele ser escravo, ele prosperava, ele era fiel a Deus, ele era obediente a Deus. Potifar deu uma promoção para José, colocou José como mordomo da casa dele. Potifar estava sendo abençoado por Deus, mas houve uma prova. Às vezes, meus irmãos, nós estamos numa situação muito tranquila, muito boa nas nossas vidas, mas às vezes nós somos provados por Deus. Às vezes nós somos colocados em situações de prova, como Deus fez com Jó, por exemplo, que tudo ia bem na vida dele e ele foi provado por Deus. E como aconteceu com José aqui também. E nesse caso, a esposa de Potifar tentou por várias e várias vezes, todos os dias, diz o texto, seduzir José para que se deitasse com ele. A Bíblia diz que José, ele era um homem formoso de porte, de aparência. José era um homem bonito. E provavelmente a esposa de Potifar também seria. Potifar era um oficial do rei, era alguém importante, era alguém de posses. Então é possível que a sua esposa fosse uma esposa elegante, uma esposa bonita, uma mulher bonita, mas uma mulher cheia de luxúria no seu coração. E eu acredito, meus irmãos, que José foi tentado. Sim, porque José, apesar de ser crente, ele era homem também. Ele tinha olhos, ele tinha hormônios, ele tinha um cérebro, ele tinha emoções. José foi tentado. E ele teve oportunidades de ceder à sua tentação. A última oportunidade, o texto diz, meus irmãos, que não havia ninguém na casa, a não ser ele e a esposa. Ele poderia ter se aproveitado daquilo e satisfeito os desejos dela e os dele também. Mas José manteve-se fiel ao Senhor e também ao seu dono, ao seu patrão, ao seu senhor, no caso aqui, Potifar. A fidelidade de José, meus irmãos, não o impediu de sofrer o pior.
Talvez você pense o seguinte: puxa, mas do que adiantou José ter sido fiel a Deus todo aquele tempo, ter sido obediente a Deus todo aquele tempo? Do que adianta, às vezes, a gente obedecer a Deus, ser fiel ao Senhor, se às vezes nós vamos passar por situações difíceis? José foi fiel a Deus e o que ele recebeu em troca de Deus? A prisão. Ele foi preso injustamente. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, Tiago 1, 12, nos diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, Tiago nos diz que aquele que suporta a provação, ele é aprovado por Deus. Mas como assim? Que aprovação é essa de Deus? Ele foi fiel a Deus e Deus, ao invés de livrá-lo da prisão, Deus o colocou na prisão. Meus irmãos, de novo, não é porque você e eu formos fiéis ao Senhor, nós ficaremos isentos do sofrimento. José, Jó, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, os apóstolos, a igreja perseguida, são alguns exemplos de irmãos nossos do passado e também do presente que foram fiéis ao Senhor, que ainda são fiéis ao Senhor e que Deus deixa com que essas pessoas passem por sofrimentos. Jesus, ele disse de maneira bem clara aos discípulos e a nós também, que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas ele venceu o mundo. Ele nos promete também a vitória, meus irmãos, a vitória sobre a morte, a ressurreição, a coroa da vida. E mesmo que você seja fiel até a morte, e mesmo que por causa da sua fidelidade você seja morto, não apenas preso como José, e veja mais um detalhe aqui que talvez você não saiba: Potifar foi misericordioso com José. Sabe por quê? Porque no Egito daquela época, se um homem fosse acusado de tentativa de estupro, que foi o caso aqui, a pena era a pena de morte. E José não foi morto, ele foi preso. Você vê que a providência de Deus, até quando acontece o mal, foi para o bem de José. E é para o nosso bem. Isso que a gente tem que entender, meus irmãos. Deus, ele sempre age para o nosso bem, mesmo nas horas difíceis. Segundo, nós vemos também a providência de Deus na prisão. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto devia fazer. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus irmãos, mais uma vez, nós vemos que o Senhor era com José. Um homem, ele pode ter tudo o que o dinheiro pode comprar, ele pode ter bens materiais, ele pode ter dinheiro, ele pode satisfazer os seus desejos, ele pode satisfazer os seus prazeres, ele pode ter tudo nessa vida, mas se ele não tiver Cristo, ele não tem nada. E ao contrário, uma pessoa pode não ter nada, pode estar presa, pode não ter a sua liberdade, pode não ter recursos, pode não ter saúde, mas se ela tem Cristo, ela tem tudo. Se Deus um dia tirar tudo de você, até mesmo a sua vida, se você tiver Cristo, você tem tudo. José tinha, o Senhor estava com ele. Veja que pela graça de Deus, o Senhor não o abandonou. Mesmo colocando ele em situações difíceis, mesmo ele agora estando no fundo do poço, porque antes ele era escravo, mas ele podia circular. Agora, além de escravo, ele estava preso. Às vezes você vai se encontrar numa situação que você vai se sentir, cheguei no fundo do poço. Mas o Senhor não te abandona. O Senhor é o Deus conosco. Isso pela graça. E pela graça, meus irmãos, vejam,
Deus abriu os olhos do carcereiro e colocou José como responsável pela prisão, o administrador da prisão. Que coisa mais estranha, né? O carcereiro pegar um preso e colocar o preso como responsável pelos outros presos. Se José quisesse, ele poderia liderar uma rebelião, talvez uma fuga. É mais ou menos a mesma coisa de você colocar uma raposa para tomar conta do galinheiro. Não, mas não com José. José manteve a sua integridade, José manteve a sua fidelidade. E o texto continua, capítulo 40. Passadas essas coisas, aconteceram que o mordomo do rei do Egito, o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, mandou detê-los na casa do comandante da guarda do cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse e por algum tempo estiveram na prisão. Vejam, José manteve a sua integridade. Ele preso, ele podia falar assim, não, Deus, puxa, eu fui fiel ao Senhor, eu servi ao Senhor, eu fui obediente à sua palavra, lá na casa de Potifar estava tudo certo, eu não sou culpado de nada, eu não fiz nada de errado, foi aquela mulher que mentiu contra mim. Eu vou ficar aqui na prisão? Eu vou ficar quieto no meu canto? Não vou fazer nada. Com seus problemas. Não, José manteve-se fiel. Tanto que no versículo 5 diz que os 2, o copeiro e o padeiro, sonharam naquela noite. Versículo 6, vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. José, meus irmãos, ele tinha a capacidade de interpretar sonhos. Nessa época, a Bíblia não havia sido escrita ainda. Hebreus capítulo 1 vai nos informar que antes da Bíblia ser escrita, no passado, Deus se revelou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, Deus ele usava diversas maneiras para mostrar a sua vontade, antes da Bíblia. Depois que Deus revelou a sua vontade escrita, nós não precisamos mais de outras revelações. Mas aqui haviam sonhos. E Deus havia dado a capacidade para José de revelar sonhos. José, ele entendia, final do versículo 8, que aquilo pertencia a Deus. Os dons que você tem, os talentos que você tem, a capacidade que você tem, não são suas, mérito seu, mas é de Deus. Deus é quem nos capacita. Deus é quem nos usa como seus instrumentos nas mãos dele. E ele usou José, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, e ao brotar da vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reentregará no seu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faça menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça.
Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José, ele interpretou os sonhos. O copeiro foi restituído ao cargo, o padeiro foi condenado à morte. E José havia dito ao copeiro: olha, eu não fiz nada, quando você voltar a servir Faraó lá no palácio, fala de mim para ele, fala que eu estou aqui sem motivo, eu não fiz nada de errado. O que aconteceu? O copeiro não se lembrou de José. E no capítulo 41 vai começar dizendo que passaram-se 2 anos ali. Mais 2 anos. José, no fundo do poço, sendo fiel a Deus, sendo obediente a Deus, ele não via uma luz no fim do túnel. A impressão que ele podia ter era que Deus havia se esquecido dele. Afinal de contas, o copeiro se esqueceu. Por que Deus não se esqueceria? Você já teve essa impressão que Deus se esqueceu de você? Que passa o tempo, passam dias, semanas, meses, anos às vezes. Você é fiel, você obedece, você faz a coisa certa, mas você não vê uma luz do fim do túnel. Você não vê uma solução para o seu problema. Meus irmãos, o salmista escreveu, lá no Salmo 121, que o guarda de Israel não dormita e não dorme. Jesus disse também, lá no Evangelho de João, que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que isso significa? Significa que quando aparentemente Deus está de braços cruzados, na verdade Ele está trabalhando para o seu bem. Pode parecer que nada está acontecendo, pode parecer que passa o tempo e você não vê nenhuma solução, você não vê nada de bom acontecendo, você não vê nada vindo ao seu favor, você não vê, como eu disse, uma luz no fim do túnel, mas Deus, pela sua providência, no tempo dele, está trabalhando, está fazendo as coisas. Ele não dorme, ele não descansa, ele não tem folga, ele não tira férias, mas ele está trabalhando para o bem do seu povo. Então, se você talvez estiver passando por uma situação dessa, que passa-se bastante tempo e você não vê uma solução para aquilo que você está passando, lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de forma alguma. Ele está trabalhando pela providência dele e no tempo certo ele vai agir em seu favor. Foi o que aconteceu no capítulo 41. Que a gente vê, a terceira lição, a providência no palácio. Passados 2 anos, capítulo 41, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiram 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a
a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os teus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda. A mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Meus irmãos, vejam, Deus deu a Faraó 2 sonhos muito estranhos. Ele acordou assustado, creio eu. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. E o segundo sonho, 7 espigas boas, bonitas, eram devoradas por 7 espigas feias. Nenhum sábio havia no Egito que pudesse interpretar os sonhos. Na verdade, meus irmãos, sabedoria não significa exatamente estudo, ter diplomas acadêmicos. O livro de Provérbios vai nos dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E José temia ao Senhor, e o Senhor estava com José, e o Senhor deu capacidade para que José interpretasse sonhos. E vejam, na hora certa, o copeiro se lembrou de José. O copeiro disse para Faraó a respeito de José, que José tinha a capacidade de interpretar sonhos. Faraó mandou chamar José. Faraó contou os seus 2 sonhos para José. E aqui no texto, meus irmãos, José vai interpretar os sonhos, vai dizer para Faraó que aquelas 7 vacas gordas e aquelas 7 espigas cheias, na verdade, eram 7 anos de fartura. A colheita no Egito seriam de 7 anos de fartura. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas feias simbolizavam 7 anos de fome, 7 anos que não haveria colheita no Egito. O que José fala para Faraó fazer? Versículo 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. José, meus irmãos, em nenhum momento foi oportunista. José não intentou em nenhum momento ser esse homem, o administrador. Ele estava ali como um servo de Deus. Talvez José pudesse pensar o seguinte: talvez, agora vai ser a oportunidade que Faraó vai me libertar da prisão. Mas se Faraó quisesse, ele podia mandar José de volta para a prisão. Tá bom, você já me serviu, você já disse o que eu tenho que fazer, volta para a prisão. Ou ele não gostasse da interpretação e mandasse matar José. Ele podia fazer isso? Podia. Mas, de novo, a providência de Deus, na hora certa. Versículo 37 diz que o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Veja, mais uma vez um ímpio percebendo a luz de Cristo brilhando num crente. Quando você serve ao Senhor, quando você é fiel ao Senhor, mesmo que o Senhor te deixe passando pelo sofrimento, os ímpios percebem que Deus está com você. E pela graça de Deus,
Versículo 39, disse Faraó a José: visto que Deus te faz saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. No versículo 46, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades, e o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque iam além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, que ele vai falar aqui, Manassés e Efraim. Versículo 55. Sentido toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu em toda a terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Meus irmãos, 13 anos de humilhação, dos 17 aos 30. 13 anos que José manteve-se fiel ao Senhor. E José foi só descendo. Ele saiu da sua casa, da casa do seu pai, onde ele tinha liberdade, onde ele tinha conforto, onde ele tinha o amor do seu pai. Ele foi vendido como escravo. Ele foi para a casa de Potifar, se tornou um escravo numa terra estranha, numa casa estranha. Ele manteve-se fiel a Deus. Ele, pela graça de Deus, Potifar o colocou como o mordomo da casa. Ele continuou fiel. Deus mandou uma provação e ele continuou fiel. E por causa disso, ele foi para a prisão. Ele continuou fiel. Ele foi esquecido na prisão. Mas na hora certa, Deus o tirou de lá. Deus não havia se esquecido de José. José! Sabe quando você esquece o bolo no forno? Já aconteceu isso com você? Vai fazer um bolo, você esquece no forno, e aí começa a vir um cheiro de queimado? Não foi assim com José. Deus não esqueceu de José. Às vezes, já que eu falei de bolo aqui, às vezes tem algumas coisas que assam mais rápido, outras demoram mais para assar. Não é assim? Teve a hora certa. Na hora certa, Deus agiu em favor de José. Tirou José da prisão, fez com que José fosse o segundo homem do Egito. E José agora era o responsável por vender alimento para os povos naqueles anos de fome. Irmãos, José, ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. José, ele era o filho amado de Jacó, que deixou o conforto da sua casa, que foi humilhado, que foi despido da sua túnica. Tudo que José fazia prosperava. José foi fiel e José foi humilhado. Só que no final das contas, José foi exaltado, tornando-se o segundo homem do Egito. E Cristo? Cristo também, meus irmãos, a semelhança de José, Cristo deixou a companhia do seu Pai no céu. Cristo foi despido da sua glória. Cristo foi humilhado aqui na terra. Ele se tornou um homem igual a gente. Ele foi fiel a Deus, foi obediente à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, até a morte. José foi lançado numa prisão injustamente, sem ter cometido nenhum crime. Cristo foi crucificado injustamente, sem ter cometido nenhum pecado. Só que assim como José foi exaltado, sendo o segundo homem do Egito, Cristo foi exaltado à destra de Deus. Assim como José era o homem responsável por não deixar as pessoas morrerem de fome,
Jesus é o responsável por não deixar você e eu morrermos nos nossos pecados. Ele nos deu vida e vida em abundância. Então lembre-se que Deus é providente. Ele está cuidando de você. Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja sendo humilhado, mesmo que você esteja num lugar que talvez você não gostaria de estar, numa condição, numa circunstância que você não gostaria de estar, mesmo que você se sinta, cheguei no fundo do poço, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. Ele nunca vai se esquecer de você. Ele nunca vai abandonar você. Só teve um filho que Deus abandonou. O seu filho naquela cruz. Quando ele estava naquela cruz, o pai virou as costas e deixou o filho sofrendo sozinho. Só que os outros filhos, os filhos adotivos, o seu povo, a sua igreja, você e eu, ele nunca vai abandonar. E na hora certa, ele vai agir em nosso favor. Pode ser que ele não tire o seu sofrimento, como ele não tirou o espinho da carne de Paulo. Pode ser que você tenha que conviver com uma enfermidade, que você tenha que conviver com uma circunstância, que você tenha que conviver com algum membro da sua família que esteja fazendo mal para você. Pode ser que você tenha que conviver com uma situação dessa para o resto da sua vida. Mas chegará um dia que Ele vai te exaltar. Chegará o dia que Ele vai te ressuscitar dos mortos. Ele vai te dar um corpo glorificado. E você não vai ser como José, a segunda pessoa mais importante de um reino humano. Mas a Bíblia diz que você e eu reinaremos com Cristo. Esse sofrimento vai passar, essa angústia vai passar. E nós vamos reinar com Ele. Mas enquanto estivermos aqui, lembre-se, Deus está agindo. Ele não se esqueceu, Ele não está dormindo. Pela sua providência, mesmo no sofrimento, Deus está agindo. No domingo que vem nós vamos continuar vendo essa história e vamos ver como que Deus continuou agindo com providência na vida de José e na vida da família dele para o nosso bem. Por quê? Porque José foi restaurado. José, a gente vai ver no domingo que vem, foi o responsável para que os seus familiares não morressem de fome, e porque eles não morreram de fome, daquela família, séculos depois, viesse o nosso Salvador Jesus. E assim Ele pudesse vir ao mundo e nos salvar. Que Ele nos abençoe. Amém.